direto da Alemanha, hoje sem trem, hoje vai estar boa também. Hoje sem trem, direto da Universidade de Iena, aqui. A gente aplicou o Celpibras ontem, foi um sucesso. Legal. É muito bom estar aqui com você, Mauro, sempre. Que alegria. A linguista Josemara Cardoso, nossa comentarista, né? Professora universitária na Alemanha. Josemara, nós vamos falar sobre, então, as diferentes narrativas de Bolsonaro e de Lula. A gente tinha falado do debate, mas teve o Lula no Flow ontem. Ontem teve esse vídeo do Bolsonaro. Eu queria mostrar, porque realmente foi muito forte esse vídeo, no qual a imprensa disse que ele pediu desculpa coisa nenhuma, né? Foi um vídeo para atacar a esquerda, foi um fiasco. E achei muito curioso esse vídeo do ponto de vista linguístico, porque eu raras vezes vi o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem língua presa, né? Eu poucas vezes vi ele com eu vi o Bolsonaro com a língua tão presa quanto ontem, e ao mesmo tempo essa cena dessa suposta embaixadora, que é uma usurpadora, né? A gente conversou com o São Paulo Pimenta com isso, embaixadora da Venezuela, né? Os diplomatas venezuelanos foram expulsos. O Brasil é o único país do mundo que a embaixada da Venezuela é ocupada por uma usurpadora que é ligada ao Juan Guaidó, que invadiu a embaixada, né? Aqui muito curioso, Josemara, olha aqui essa cena, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O que acontece no começo? Ele vai começar a falar, por sinal, grandes meninas venezuelanas que se recusaram a gravar vídeo de apoio ao Bolsonaro, aceitando desculpa, essas coisas. Então, essa mulher mais baixa, de verde, é a tal que se apresenta como embaixadora venezuelana, é uma usurpadora. O negócio foi tão mal feito, Josemara, do ponto de vista... As pessoas podem não reparar racionalmente, mas a gente nota, né? Emocionalmente, todo mundo nota. Ele estava lendo um texto que estava ali no teleprompter. Ela começa a balbuciar o mesmo texto que ele. E aí a câmera fecha no Bolsonaro e na Michelle para tirar ela de cena, porque ficou ridículo, realmente. Olha só que interessante, ó. Prezadas irmãs e irmãos venezuelanos, estamos indignados. Peraí. Vamos lá de novo. Olhem para ela em relação ao Bolsonaro. Prezadas irmãs e irmãos venezuelanos, estamos indignados. Ela está dizendo ali, balbuciando, exatamente a mesma coisa, prezadas irmãs e irmãos venezuelanos, como se tivesse, como se fosse ela falante. Olha ali que interessante, de novo. Prezadas irmãs e irmãos venezuelanos, estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda. E aí vai ele, em vez de pedir desculpas, ele vai... Olha que interessante olhar, né? Essa coisa... né? Ó, é constrangedor, pegou muito mal, foi um fiasco do ponto de vista da narrativa. Vamos lá, análise das narrativas pela linguista Josemara Cardoso. Queremos te ouvir. Vou te dizer que foi uma semana complicada, foi ouvir tudo que esse atual presidente fala é sempre muito forte. Eu estou falando aqui como pesquisadora, como analista do discurso, mas também como mulher, sabe, Mauro? É muito difícil você ouvir da presidência da República do nosso país, e você, quando estuda a linguagem, quando estuda como é que por meio da língua se produz discurso, se produz prática social, como é que a língua sustenta determinadas ações políticas na história. Quando a gente tem noção do poder que a palavra possui dentro da construção da nossa sociedade, e você vê tudo que aconteceu da semana passada para cá, isso te afeta, isso te atravessa. Eu sou de Parintins do Amazonas, Mauro Lopes, e infelizmente a gente sabe muito bem o que é conviver diariamente com notícias de meninas de 13, 14 anos que são engravidadas pelo pai, pelo padrinho, pelo padrasto, pelo tio. Eu tenho histórias muito próximas a mim, de casos gravíssimos como esse. Então, eu jamais deixaria minha filha ficar perto de um homem que fale de meninas de 13, 14 anos como se fosse um objeto sexual. Então, começo por aí a minha análise. Mas por que eu falo isso, Mauro? Porque 30% da população do nosso Brasil
de uma pesquisa, eu até anotei aqui, de uma pesquisa feita pelo Datafolha, né, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais ou menos em 2018, se eu não me engano, e eles verificaram que, perguntando sobre a questão da vestimenta de mulheres, 30% da população diz que a mulher que usa roupa provocativa não pode reclamar de ser estuprada. É 30% da população, e não à toa a gente pode pensar aí numa espécie de, talvez um acaso ou não, de ser a mesma porcentagem de base que sustenta Bolsonaro no poder. Você tem aí dados muito, muito similares dessas pessoas que são extremamente... como eu já te falei, não gosto de falar da palavra conservadora quando a gente trata de assuntos como esse. São pessoas que são, sim, problemáticas dentro da nossa sociedade, né? Tem essa visão extremamente deturpada, misógina, sobre a questão do lugar da mulher dentro da sociedade. E a gente consegue verificar isso através justamente daquilo que é produzido por essas pessoas, né? A gente também tem, em 2016, 46% dos homens entrevistados por uma outra pesquisa já feita pelo IPEA, que 42% disseram que mulher que se dá o respeito não é estuprada. E aí você acessa a memória social, você viu, acho que foi no Reino Unido, que a gente teve uma exposição que mostrou as roupas de mulheres que tinham sido estupradas. A maioria das roupas dessas mulheres é extremamente conservadora. Roupas como a minha agora. Entende? Por que eu estou falando isso? Por que eu começo desse assunto? Porque isso é discurso. Discurso é a materialização de uma ideologia onde a gente verifica, a gente tem um lugar de privilégio para verificar como é que isso se materializa através da língua, através das linguagens, da forma como a gente produz simbolicamente um mundo. Então, como é que a gente observa um discurso misógino? Como a gente vai verificar como a pessoa fala, a gente vai verificar como que ela se produziu diante da sociedade, quais ações ela está ali se posicionando, como ela se posiciona diante de determinadas discussões, como ela constrói o imaginário do que é mulher, como ela constrói o imaginário do que é um homem. Então, é assim que a gente vai denominar, nominalizar o que é um discurso. Ele não surge do nada, não é uma coisa natural. A gente vai estudar e verificar. Olha, aqui tem regularidades, então isso aqui é um ódio à mulher. Não à mulher, ao corpo da mulher, mas um ódio, por exemplo, à autonomia da mulher. Um ódio, por exemplo, ao fato de uma mulher se vestir e dizer o seguinte, olha, uma menina de 13, 14 anos não pode se vestir e ficar perfumada, porque senão, entende? É uma lógica, a misoginia, ela tem uma lógica que ela pega o corpo de uma mulher e diz o seguinte, se ela não se comportar dentro do padrão dessa lógica, ela é um desvio. Ela não é uma mulher de bem, ela não é uma boa mulher, ela é uma mulher prostituta, ela é uma mulher que vai fazer programa. E quanto mais marrom, mais preta retinta é esse corpo dessa mulher, mais esse imaginário é acionado. Então, dentro da produção, como linguista e analista do discurso, eu não tenho medo de falar que dentro da produção do que Bolsonaro fez ontem, falando sobre esse caso, pegando o dado dele, da fala dele, do podcast que a Janja republicou, e depois daquele podcast que foi censurado, retirado de ar, retirado da possibilidade de a gente estar utilizando isso em determinados contextos, quando você analisa esses três, olha só, são 3 momentos diferentes, em períodos diferentes, mas que tem uma regularidade. Qual é essa regularidade? O corpo de uma mulher, e no caso aí uma questão de estrangeiridade, é o corpo dessa mulher estrangeira, de pele marrom, ele é ali sexualizado. E isso a gente chama de discurso xenófobo, a gente chama de discurso misógino, entende? Então, a gente tem ali, pelo discurso, pela produção do posicionamento daquela pessoa que fala, a possibilidade de dizer assim, ali a gente tem marcas de um discurso
misógino. A gente tem marcas de um discurso pedófilo. A gente não tem a ação em si, mas a gente tem o discurso. E quem estuda isso sabe que o discurso ele sustenta e possibilita o irrompimento da prática. Não existe prática sem discurso. Não existe. Toda a prática está alimentada, sedimentada num discurso. Bolsonaro não existe sem um discurso bolsonarista. Eu digo aqui, sabe, Josemara, sempre, não existe ditado mais idiota no planeta do que este, de que palavras são palavras e nada além de palavras. O cacete, as palavras têm força, elas inauguram o ato, elas são em si mesmas já um ato, não é? Não existe sujeito fora da linguagem, Mauro. Não existe jornalismo sem linguagem. Não existe debate sem linguagem. O que é a mão de uma pessoa no ombro de outra no momento de um debate? Isso significa, isso produz um efeito. E as pessoas ficam falando sobre essa questão da mão do Bolsonaro. A gente tem dentro de um debate um ambiente cenográfico que não é democrático. O debate não necessariamente é uma produção democrática. O gênero debate, ele nos possibilita, sim, ter uma produção de fala, mas a gente já percebeu várias vezes, dentro de, principalmente, candidaturas presidenciais, que se fosse democrático, todos ali possibilitariam ter o direito de fala, todos os candidatos. Há uma obrigatoriedade de chamar determinados candidatos. Mas não há nenhuma obrigatoriedade de dizer que não pode ser chamado qualquer outro candidato. Então, quando eu, como mídia, quando eu, como produtora de um debate, resolvo dizer que só vai participar de um debate determinado político e não outros, eu faço uma escolha. Eu me posiciono diante dessa produção de fala. Então, até essa ideia, ela precisa ser estimulada dentro da nossa sociedade, para que a gente não pense que o debate é, a priori, um ponto democrático a priori. Eu queria voltar um passo atrás, antes de entrar no debate ainda, sobre algo que você falou. Eu acho que você fez uma pontuação crucial, né? Porque o pessoal tende a achar, é um pedófilo, é um doente, é um criminoso, é um desviado do padrão. Eu acho que o que você está trazendo para nós é que não é bem assim. O que ele está expressando quando ele faz os comentários sobre as meninas adolescentes venezuelanas está integrado a uma cultura pautada pelo patriarcalismo e pela misoginia. Isso explica por que ele faz o que faz e continua nas pesquisas onde está. E não é punido. E não é punido. Eu achei muito interessante porque, olha, ele fez isso, a Janja ontem mostrou, nesse podcast Collab. Josemara, quem estava entrevistando ele no podcast eram pastores e líderes evangélicos que ficaram quietos, que riram. Inclusive, tem um momento ali nessa conversa em que o Bolsonaro ele fala assim: elas estavam lá todas arrumadinhas, vocês sabem para quê? E este que está aqui, esse que está aqui no canto esquerdo, é muito curioso, inclusive, esse movimento da fala nesse dia, sabe, Josemara? Porque ele fala olhando para esses dois homens, quase que o tempo todo. Ele ignora um pouco esse lado aqui. E a hora que ele fala, sabe para o que elas estavam se preparando? Esse sujeito, que é um pastor, ele diz, para fazer programa. E aí o Bolsonaro, para fazer programa. Eles completam a frase um ou outro. Então, a cultura, quando as mulheres falam de cultura do estupro e de gente fala, não tem cultura do estupro, o Bolsonaro é a expressão da cultura do estupro, da cultura da misoginia, da cultura da pedofilia, que está aí presente, de fato. E aí, eu vou só para critério de a gente entender a importância da língua dentro da produção da opinião pública, eu vou falar uma frase aqui para você e para todos que estão nos assistindo agora. Assim, nossa, Mauro, eu encontrei uma fáfoba linda ali. E a mulher que estava fafobando aquela fáfoba, meu Deus, como ela sabe fafobar muito bem. Alguém entendeu o que eu estou falando? Não. Sabe por que não entendeu?
Porque eu acabei de criar a palavra fáfoba. Ela não existe dentro do imaginário de vocês. Então, vocês não conseguem produzir sentido para isso. Vocês não conseguem construir uma ação, vocês não conseguem visualizar o que é essa construção, apesar de eu ter usado várias palavras que existem, mas o centro do debate, o centro da minha questão não foi compreendida porque você não conseguiu acessar. O que é isso? De que ela está falando? Então, quando a gente fala em discurso, a gente está falando exatamente disso que a gente não consegue pegar. É esse imaginário construído que está aqui e que toda vez que alguém fala, ele é acionado. É ele que faz significar no outro o sentido daquilo que eu produzo. Então, isso é discurso. Quando eu digo que olha só, eu poderia ter... A questão é, se perguntem, entre inúmeras formas que o presidente tinha para falar, para descrever o ocorrido do que aconteceu, entre inúmeras formas. Porque quando ele vai falar de meninas, ele vai falar que elas são limpinhas e bonitinhas, que elas estavam arrumadas e tomadas banho. Você que é de um período que você entende muito bem, porque eu lembro muito bem que até a década de 90, as pessoas não podiam ver uma mulher saindo de um local com o cabelo molhado. Eu não preciso mais falar nada. Muita gente que está assistindo a gente agora sabe qual era o imaginário de uma mulher que acabava de sair de um quarto com o cabelo molhado. Ela podia não estar fazendo absolutamente nada, ou simplesmente só tomado banho. Aí as pessoas já entendem. Isso é o imaginário misógino. Isso é o imaginário patriarcal. Um homem que beija várias mulheres é garanhão. Uma mulher que beija vários homens é prostituta. Um homem que fala grosso, que fala enérgico, ele fala grosso, enérgico, ele é potente, ele sabe se posicionar. Uma mulher, olha o que aconteceu com Dilma Rousseff. Então, é nisso. É isso que Bolsonaro sustenta e ativa. E, infelizmente, não é. Ele está ali representando uma comunidade do nosso Brasil que pensa muito similarmente. E essas pessoas não vão dizer que estão erradas, e é por isso que elas se identificam. Porque para elas serem contra Bolsonaro, elas vão precisar dizer o seguinte: então eu estou errado. E esse movimento, para que a gente faça esse movimento, que essas pessoas comecem a pensar de outra forma, a gente precisa fazer essas educações, esses debates, como você faz todo dia aqui, né? Produzindo esses debates, mostrando que a língua é muito mais do que simplesmente emissão e recepção. Existe produção de sentido, existe produção de imaginário. Eu vou me empolgando, Mário. Se tu deixar eu falar, eu vou falando. E aí é interessante essa construção. Aquela mesma entrevista que foi que estourou, que depois o Alexandre de Moraes proibiu de o PT continuar a veicular. Não, desculpa, estou falando bobagem. Lembra a entrevista do New York Times, quando ele fala de comer carne de um indígena morto? Sim, sim. Fala de canibalismo. Um pouco antes, ele fala de algo que aconteceu lá na Amazônia também, de uma haitiana. Ele fala: eu não comi porque ela estava suja, mas se precisasse eu comia. É entendeu? Isso. É a constituição do ser, do pensamento, da lógica, da emoção. Né? E você pega a regularidade, aí você tem esse caso, aí, mas ele falou sem querer, aí você tem esse outro caso, mas ele falou sem querer, mas você tem um outro caso, que foi quando ele estava falando, oficialmente, eu não lembro agora se aos embaixadores, ou se, há um grupo no Planalto, e que ele fala assim, os índios são quase como a gente. Então, esses são quase como a gente, olha aí, tá vendo? Ele é pego pela língua. O sujeito escapa, gente. Não há como você conseguir performar. A Maísa Ramos, né, a amiga que eu já lhe falei, a gente conversa muito sobre isso. Ela fala assim: eu não entendo como as pessoas não percebem que não tem como você fingir um papel 100% do seu dia. Em algum momento, o sujeito que você é social, a pessoa que você, como você pensa, ele escapa. E foi isso que escapou. Dentro dos 2 podcasts, e ontem, dentro da mensagem que ele resolve dar à nação, é isso que escapa. Em nenhum momento ele disse assim: eu falei,
é errado. Não, ele falou, as pessoas tiraram de contexto. Em nenhum momento ele disse, essa foi minha criação, mas é uma criação equivocada. Foi uma criação que meu pai, minha mãe me ensinaram a olhar para as mulheres desse jeito, mas hoje eu percebo o quanto eu fui misógino. Hoje eu percebo o quanto eu fui xenófobo. Hoje eu percebo o quanto eu olhei para aquelas meninas e de imediato, em vez de saber da realidade daquelas meninas, eu pressupus alguma coisa por meio de preconceitos. Isso é o que se espera de alguém que preside o Brasil. Se espera uma consciência não só política, mas consciência crítica que ele faz da fala, a única crítica que ele faz é tirá-lo do contexto. Sim. Agora, um outro aspecto, né, Josemara, que é claro que as pessoas tendem a puxar saco dos poderosos. É assim caminha a humanidade. Né? É isso. O cara é presidente, dono de empresa, vai ter sempre as pessoas ao redor vão estar puxando o saco. Agora, é muito significativo que nesse Collab, naquele cara do Flamengo, todas as vezes que o Bolsonaro vocaliza essas opiniões, tem uma vibração, né? Uma energia de apoio, de aplauso a ele ao redor. Né? Mas é a identificação. A gente tem, assim, existem movimentos de identificação, desidentificação. Ou você se identifica com o que é produzido, ou você se desidentifica. Não há um jogo, por exemplo, será? Não, ou eu me identifico ou me desidentifico. Alguma coisa na fala de Bolsonaro faz com que 30% mais ou menos da população total de votantes desse país se identifique com ele. E eu vou dizer ainda mais. Quando a gente pensa, por exemplo, quando você... mas eu tenho uma tia e ela é super aberta para as pessoas homossexuais, as pessoas que têm múltipla expressão de gênero, ela é tão querida, ela é tão acolhedora, mas às vezes a tia é querida, acolhedora, mas é racista. Eu tenho uma tia negra que é do movimento, que sempre lutou pela questão dos negros, mas é homofóbica. Entende? Bolsonaro, ele é um sintoma da nossa sociedade que conseguiu aglomerar as piores formas sociais que a gente já produziu na história. O racismo, a misoginia, o fascismo, a xenofobia. Então, uma pessoa pode não ser tudo isso. O problema é que ele faz com que várias pessoas de grupos sociais que a gente tem se identificam com o que ele diz, em algum momento. Olha o que aconteceu, tem não só com o seu Jorge, mas essa semana também, eu não lembro, quem lembrar pode colocar aqui no comentário, foi um comediante que tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele é uma pessoa extremamente famosa, autônoma. Vamos supor que se encaixaria naquela ideia de mérito, que é muito produzida. Eu esqueci o nome dele. Ed Júnior. Isso. Olha o que aconteceu com ele. Aquela senhora, naquele momento, ela não vê problema nenhum, Mauro, de falar o que ela fala para aquele moço. Porque por mais rico que ele seja, por mais famoso que ele seja, na cabeça daquela pessoa, ele é inferior a ela. Ele não merece estar no mesmo espaço que ela. E ontem, no Flow Podcast, quando o Lula fala sobre isso, a gente pode lembrar desse caso aí. Porque as pessoas acham que quando o Lula fala essas questões, ele está sendo repetitivo, ele não tem porquê, não. O discurso de Lula, a base do discurso de Lula e do sujeito político que ele se construiu dentro da história. A gente tem a pesquisadora Maísa Lopes, o professor Carlos Piovesani, o professor Roberto Baronas, a gente tem, inclusive, a Deise, que já vai publicar agora o livro dela, a gente tem inúmeros, tem o professor Pedro Souza, a gente tem inúmeros pesquisadores de excelência, com mais de 20, 30 anos de pesquisa, que podem nos balizar aí para dizer o seguinte:
Quando você tem essa ideia forte do racismo estrutural e alguém que impulsiona isso, vai fazer com que a nossa sociedade cada vez mais produza ataques que a gente acha que a gente já tinha superado, mas não superou. Eles estão ali, agora eles estão mais estimulados. Então, aquela senhora, ela se vê superior àquele moço. Quer dizer, o que você está dizendo é que o discurso do Bolsonaro potencializa o racismo, a misoginia na sociedade. Potencializa, mas eu vou mais além. E é importante que a gente entenda isso. Bolsonaro não existe sozinho. Para Bolsonaro existir, ele precisou de visibilidade. Ele precisou circular. Ele precisou sair do espaço de deputado estadual, deputado federal do Rio de Janeiro, para agora começar a circular em um determinado momento no espaço nacional. E eu dou um exemplo. Bolsonaro falou o que falou ontem e não pediu desculpa. Mas a maioria da mídia corporativa, a maioria da mídia